Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um case de sucesso da companhia, que foi o lançamento da nossa plataforma de Pix. Tá? Então, meu nome é Alexandre Andrade, eu sou superintendente da área de canais físicos da GetNet e já estou na companhia desde a sua fundação, há cerca de 20 anos, então é um privilégio estar aqui compartilhando esse tema com vocês. Eu sou o Magno Lira, também estou bastante tempo aqui, eu tenho 12 anos aqui na Get, sou líder da tribo da Altar, e é um prazer estar aqui com vocês compartilhando esse desafio. Como foi esse desafio? Ok, então, dando início aqui à nossa apresentação, eu queria destacar alguns pontos que a gente vai estar vendo, né? Primeiro, como é que foi o discovery, né, dessa solução? Desde que surgiu no mercado a apresentação desse arranjo de pagamento Pix, a gente iniciou um processo de discovery. Qual é a estratégia da companhia? Como que a gente estaria abordando isso para oferecer para o mercado? Né? E a companhia aproveitou a nossa estrutura, que é uma das empresas do grupo, que é a nossa solução, a nossa integradora de TEF para o mercado, que é a Altar, e decidimos desenvolver essa plataforma dentro da nossa integradora Altar. Por que isso? Porque a Altar ela tem condições de oferecer uma solução agnóstica para o mercado. E ela já tem, por natureza, por ser uma integradora de TEF, também conexão com múltiplas instituições, com instituições financeiras e com outros adquirentes também. Então, a nossa decisão foi de desenvolver essa solução, esse motor de Pix, dentro dessa companhia, aproveitando a escalabilidade, a solução que a gente já tem e as múltiplas conexões que a gente já tem com o mercado, já estabelecidas pela própria Altar. Então, tomada essa decisão, né, no Discovery de criar uma solução agnóstica para o mercado e aonde ela seria colocada, partimos daí para a nossa Inception, né, que é aprofundar o entendimento dessa plataforma, como é que ela seria desenvolvida, como é que seria a solução, de modo a atender todas as nossas soluções de modo omnichannel, para canal físico, para canal digital. A gente vai estar vendo na sequência aqui toda a nossa, na arquitetura, como isso ficou posicionado, oferecendo uma solução de multicanalidade para todo o mercado. Né? E também depois a questão do delivery. Né? Como é que foi, dado que a gente já fez o discovery, o inception, o entendimento, e começar daí a desenvolver a nossa solução. E aí a gente contou bastante com a parceria da Sensidia, né, que nos ajudou muito com o seu know-how, com a parceria de back-end e know-how que eles já têm com integrações, e isso ajudou bastante a acelerar, né, essa nossa entrega. E uma característica, até o título da nossa apresentação, né, em tempo recorde, a gente conseguiu colocar essa solução no ar. Desde que a regulamentação desse arranjo de pagamento foi apresentada ao mercado em agosto, até a gente conseguir pôr a solução no ar, que foi no D0, né, foi no dia 16 de novembro, a gente teve 3 meses, né, desde da inception, desenvolvimento, e colocar no ar. Apenas a GetNet, mais 2 instituições financeiras conseguiram isso no D0 e ficou por praticamente 1 mês nesse formato. Então, vamos dar sequência aqui agora para a nossa apresentação, detalhando mais como é que foi essa nossa jornada de sucesso. E aí, conforme o Andrade comentou aqui com vocês, né, nós decidimos construir o motor de Pix de uma maneira que ele for da melhor maneira para que ele fosse agnóstico, né? Então é um componente que pela apresentação vocês conseguem ver, ele é um componente autônomo, né? Então todos os canais, tanto transacionais quanto os canais de relacionais, né, de relacionamento com o cliente, eles plugam no motor de uma maneira que nenhuma regra fica construída direto no canal. Tudo isso está dentro do motor, seja para validação de chave, seja para geração, consulta de QR Code Pix ou qualquer tipo de operação transacional. Tá? E aí, nesse contexto, seria bem importante a gente definir as principais fachadas do componente. E aí a gente consegue entender que
cada um desses atores aqui que circulam o motor do Pix, eles precisavam entender como se comunicar, quais seriam as fachadas. E esse foi o nosso primeiro desafio. Construir fachadas únicas que todos os canais tivessem condições de atender. Esse talvez tenha sido o nosso primeiro desafio. E depois a gente, seguindo aqui, como tudo que a gente constrói aqui na Get, a gente constrói levando muito em consideração os critérios de segurança. E aí você percebe aqui o antifraude e a monitoria muito bem alocados dentro do motor de Pix. Ou seja, a gente integra com o antifraude, a gente consegue validar aqui se há um comportamento não esperado dentro das operações de Pix gerados, esses QR Codes sendo gerados pela GetNet ou por qualquer outro iniciador de pagamento dentro desse arranjo aqui, tá? Bom, e aí, depois isso dito, a gente entende o ecossistema da Get como complexo, certo? Como eu disse aqui, né? A gente tem TEF, tem e-commerce, tem POS digital, é uma empresa omnichannel, né? A gente consegue fazer qualquer tipo de transação. Isso faz com que a gente perceba que o mercado ele estava iniciando um novo arranjo. E aí a gente disse, nossa, vai ser complexo acompanhar cada mudança. E o Bacen vinha mudando significativamente o arranjo e as novas funcionalidades iam entrando de acordo com o que ele fosse liberando no SPI. Então, consequentemente, a gente decidiu avançar para uma arquitetura de microserviços. Não, a gente fala muito de arquitetura de microserviços como default, né? Hoje o mercado usa muito no cenário default para atender esse ambiente VUCA que vivemos. Mas aqui foi uma decisão bem estratégica de negócio. Como era um arranjo novo e a gente tem outras plataformas bem robustas aqui, a gente entendeu que precisava construir usando a arquitetura de microserviços levando em consideração o que ela tem de melhor, a granularidade e a adaptação às mudanças. Com isso, a gente processou no primeiro mês 50 transações de Pix. Em janeiro de 21, a gente processou 500 transações de Pix no mês. E até que o mercado fosse entendendo, até o próprio consumidor entendendo como funcionava a mecânica, né, de pagamento com o Pix. E hoje nós processamos 2 milhões de transações Pix mês. Então, assim, e crescendo, né? A cada final de semana a gente bate recorde aqui. A gente aumenta entre 8% e 10% o volume de transações do final de semana anterior. Então, esse arranjo ele caiu no gosto do brasileiro e ele tem utilizado significativamente através dos nossos canais transacionais. Então, como a gente fez isso, né? Como é que a gente tinha uma plataforma que iniciou processando 50 transações e hoje ela processa 2 milhões. Tem um delta muito grande e a gente não mexeu nisso, né? Então, a gente construiu certo. A gente conseguiu trabalhar aqui no cubo da arte da escala, né? Que é o formato que essa arquitetura consegue prover, né? Onde a gente consegue, com decomposição funcional e ter a escala horizontal, e aí duplicando aqui pods, né? Para quem trabalha com Kubernetes sabe bem o que eu estou falando, a gente vai duplicando os pods aqui e vai aumentando o poder de processamento. E, consequentemente, a gente tem também um volume de dados credenciados, onde a gente usa nosso data mart para fazer o processamento de grandes volumes de transação. Passando aqui, eu vou mostrar um pouco das stacks que a gente está utilizando, certo? Aqui a gente está utilizando algumas tecnologias, alguns softwares, né? Para apoiar essa operação aqui. Então, por que a gente está usando o Jenkins, tá? E a gente trouxe isso aqui. Porque a gente precisa de velocidade, tanto no CI e no CD, né? A gente está fazendo CI e CD aqui, a ferramenta que proporciona isso, né? Nossas esteiras rodam em Jenkins e a gente busca aqui com essa ferramenta não fazer lock cloud, né? Cloud lock, na verdade. Que é
A gente pode publicar com Jenkins, a gente consegue, né, através dos providers do Jenkins, publicar, seja na AKS, seja na GCP ou seja na AWS. Né? A gente consegue publicar aqui em qualquer nuvem pública ou na nuvem privada, que é onde essa solução está rodando aqui, através do OpenShift, certo? Que é o nosso servidor de containers aqui dentro da operação. Essa operação, vale também salientar, né, que essa operação ela roda no nosso data center, no DC Campinas, onde também é um data center Tier 4, e a gente consegue também dar a alta disponibilidade. Bom, linguagem aqui, né? Por que a gente utilizou o Node.js? A gente entendeu, né, que a linguagem de script seria o melhor caminho, uma pelo conhecimento que a gente já tinha dentro da tribo, da Altar, e outra pelo cenário de ser uma linguagem de script e ser mais rápido aqui, tanto o desenvolvimento quanto o processamento de transações. A gente já teve experiência aqui em outro projeto que ele acelerou entre 30%, 40% a velocidade de processamento de uma transação, então a gente decidiu seguir por esse caminho que a gente tinha mais certezas. Bom, MongoDB, no MongoDB, nessa arquitetura aqui, ele traz a gestão de situação de um microserviço, certo? Ou seja, os microserviços aqui, cada um de maneira autônoma se conecta com o seu Mongo para ter a autonomia desejada e fazer o controle do seu estado e fazer um armazenamento de dados do que é necessário para a sua operação. A base Oracle aqui é a base relacional, onde a gente tem o contexto transacional mesmo, assim, né, o volume de transações que vai ser depois consumido aqui pelo fechamento, pelo extrato, onde a gente presta contas do processamento, por assim dizer. A gente tem o IBM MQ como broker, como ferramenta de broker, onde a gente enfileira aqui as requisições vindas dos canais transacionais, a fim de garantir que os canais transacionais sejam respondidos a tempo e a gente não em momento nenhum aqui suba o processamento, né, trabalhando aqui num cenário de eventos. Stack LK, né, Elastic, Logstash e Kibana. Aqui é monitoração, né, monitoração funcional, né? Aí aqui a gente consegue organizar os logs de aplicação e garantir que todos os dados que ali são processados a gente consiga aplicar auditorias, seja de comportamento ou seja de negócio. Então, essa stack fornece esse tipo de situação. O Grafana vem aqui trazer os nossos dashes, né? Nossos dashes de monitoração e de evolução de negócio. E aqui eu consigo ver, por exemplo, onde a gente está subindo e o tempo de resposta de cada transação, além quanto o volume de transações que está processando nesse segundo. Eu já falei do Red Hat OpenShift, que é a nossa solução de containerização da organização, onde a gente publica todos os componentes de aplicação. Bom, aqui eu mostro a arquitetura do motor de Pix para vocês de maneira bastante genérica. Cada caixa dessa aqui, ela pode representar um ou mais microserviços, tá? E de maneira simples, vou tentar explicar cada um desses componentes para vocês. A primeiro momento, a gente, em Client Apps, a gente tem aqui os canais transacionais, né, que é nosso core, né? A gente pode fazer qualquer coisa mal feita, mas transacionar a gente tem que fazer bem feito. Então, era a nossa principal preocupação, era entregar um tempo de resposta com nossos critérios, né, que talvez não sejam os critérios de todo o mercado, mas com os nossos critérios, ou seja, que seja rápido e seja confiável para todos os canais transacionais. Então, a gente tem o API Gateway aqui na frente de todos os canais transacionais e esse API Gateway fornece aqui todas as medidas, né, de rate limit, de granularidade aqui para cada uma dessas requisições. Cada microserviço desse que está atrás é responsável por um conjunto de rotas, né? Um conjunto de operações. Eu vou começar aqui com o relatório transacional, onde a gente fornece aqui a condição do back-end,
buscar transações aqui, ou em seus status, né? Cada QR Code gerado, ele vai ter um status para isso, né? Ele tem uma máquina de estado muito simples, não parece, mas certo? Eu tenho o status de QR Code gerado, eu tenho aguardando o pagamento, e aí de aguardando o pagamento, ou ele vai para pago, ou ele vai para expirado, ou ele vai para negado. Tão simples quanto isso, tá? Então, esses status de transacional vai para o relatório e, a partir dali, ele consegue ofertar esse tipo de informação para os clientes. Eu tenho um microserviço de PSP, tenho um microserviço de consulta de Pix, um para geração, outro para fazer a gestão do volume de estabelecimentos e outra para fazer a gestão das chaves DICT. O que é chave DICT, né? A gente fala aqui do Pix, eu estou buscando entrar pouco no negócio aqui, mas a chave DICT pode ser CPF, pode ser e-mail, pode ser telefone, pode ser inclusive uma chave aleatória, gerada aqui pelo PSP, tá? Então, a gente faz a gestão, a gente precisa ter um componente que faça a gestão dessas informações, porque é a identificação daquele determinado cliente para o PSP. Bom, após isso, dito isto, certo, a gente vê que tem uma camada, né, de microserviços de maneira macro, e a gente tem um broker entre os microserviços de consulta e geração, que são os microserviços transacionais, por assim dizer, e aí a gente tem um broker que liga para os adaptadores. Ou seja, eu posso ter um ou mais PSPs aqui e nenhum canal transacional vai ser impactado. Ou seja, essa fachada aqui, esses microserviços de consulta e de geração, eles fazem a orquestração de qual adaptador será acionado, né, em qual fila será publicada aquelas mensagens, e o adaptador responsável por integrar ao PSP-A ou PSP-B, aí sim a regra fica nesse conjunto de adaptadores. Levando em consideração que a gente tem a continuidade desse componente, ele é agnóstico, ele vai conseguir se conectar a qualquer PSP, seja do grupo ou não seja do grupo. Tá? E aí tem um outro adaptador que a gente entendeu que fez sentido a construção, que foi o adaptador de credenciamento. Hoje a GetNet tem uma arquitetura de credenciamento orientada à coreografia de eventos, ou seja, todos os credenciamentos passam por um grande broker. E esse credenciamento, não diferente, né, toda essa habilitação, precisava ser recebida aqui pelo motor de Pix. Então, a gente fez um adaptador de credenciamento onde ele se pluga nesse grande broker, pega as informações necessárias, sempre que tiver um Pix habilitado, ele traz para cá e ele faz o credenciamento do estabelecimento no motor, deixando assim disponível para qualquer canal transacional realizar. Ou seja, uma vez que um cliente da GetNet faz a habilitação de Pix em seu canal de relacionamento, se ele tiver qualquer canal transacional, ele poderá fazer a utilização da funcionalidade. Ou seja, estará disponível na plataforma digital, no POS, na Autal, em qualquer outro serviço, no POS, né, em qualquer outro serviço que tenha disponível. Ok? E aqui, bem, o Andrade falou que a gente fez em 3 meses, né? E aí, aqui eu posso dizer onde o time se esmerou, né? Aqui a Syncidia e nosso time interno brilhou, né? Tecnicamente falando. A gente tem hoje 10 aplicações rodando para atender o motor de Pix, são mais de 40 mil linhas de código. Está coberto, né? Tem uma boa cobertura de testes unitários. A gente tem um volume aqui de execuções de pipelines aqui, né? 466 execuções, então a gente sempre está fazendo delivery aqui de código, fazendo evolução na plataforma. Isso mostra um pouco do que a gente não abre mão aqui na Get, né? Em alguns momentos a gente sempre fala, né? Vamos construir com velocidade, mas a qualidade não pode ser desprestigiada. E aí, de fato, nesse produto aqui a gente vem fazendo um excelente trabalho, não só de desenvolvimento propriamente dito, quanto a velocidade das nossas entregas nesse produto aqui também tem sido fantástica.
e a qualidade não tem sido desprestigiada em tempo algum. Aqui são alguns números que a gente pode compartilhar com vocês. A mesma, passando por toda a nossa conversa até aqui, né, desde que a gente começamos a olhar a estratégia, a arquitetura, como está formatada, e depois a fase de execução e implementação. Então, a escolha da tecnologia adequada, o parceiro adequado e a qualidade, né? Quando tem esses 3 pilares, né? E a gente tem como um pano de fundo alta disponibilidade e performance, que é chave para o nosso negócio, não dá para abrir mão disso, isso é inegociável. E a gente, como é que a gente consegue mensurar que isso está ok? Eu acho que esse último painel que a gente olhou fala disso, mas também teve uma outra colocação que você fez, Magno, que é super importante. Nós saímos de 500 transações para 2 milhões e crescendo exponencialmente com a mesma solução. O mesmo que nós implementamos lá e colocamos no ar, no D0, em 16 de novembro de 2020, é a mesma solução que está hoje performando, né, nesses níveis e continua escalando, e é a solução confiável que a gente tem. Então, o que a gente compartilhou com vocês aqui, né, brevemente, essa nossa jornada, né, e passando pelas tecnologias, a arquitetura e a parceria bem escolhida com a Sensidia. Eu agradeço aqui, né, por conseguir dividir um pouco dessa jornada com vocês e explicar um pouco das decisões. Foram decisões acertadas, assim como o Andrade colocou aqui, do parceiro, das tecnologias utilizadas, né? E assim como o Andrade colocou também no começo, é um case de sucesso aqui dentro. É um produto que eu me orgulho muito de ter participado da construção. Pessoas que participaram ali comigo do projeto do time vão estar presentes na minha vida profissional, né, nessa jornada, né, construíram sua marca dentro da minha jornada profissional, e agradeço a Sensidia aqui pela oportunidade de dividir. Obrigado. Então, também agradeço a participação aqui, me coloco à disposição, né? Pode me encontrar no LinkedIn, Alexandre Andrade, GetNet. Qualquer dúvida, quiser entrar em contato para complementar alguma informação que tenha faltado aqui, fique à vontade de contatar pelos canais, tá? Disponível no LinkedIn. Eu agradeço também e também me coloco à disposição nos canais. É só procurar Magno-Lira, você vai conseguir me encontrar lá e eu posso tirar qualquer dúvida, seja por lá ou por qualquer outro canal que vocês se sintam à vontade em convidar e a gente troca uma ideia sobre o que foi construído. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau.